Olá, eu sou Rafael, essa é o CIESP. Nosso grupo vai fazer uma apresentação sobre antropologia da educação. A antropologia da educação é um campo da antropologia que estuda como os processos educativos acontecem em diferentes culturas e contextos sociais. Ela procura compreender não apenas a escola formal, mas também as formas de aprendizagem que ocorrem na família, no trabalho, nas comunidades e em práticas culturais do cotidiano. A antropologia da educação estuda o ser humano em seu contexto cultural. Cada sociedade desenvolve valores, crenças e práticas que formam o modo de viver e aprender. Nesse sentido, a escola é um espaço de encontro entre culturas e também em construções de identidades. Quando falamos em identidades, estamos nos referindo à forma como os indivíduos se reconhecem e são reconhecidos numa cultura. Principais pontos. Objeto de estudo. Analisa como a educação transmite valores, crenças, comportamentos e conhecimentos de uma geração para outra. Isso envolve tanto o ensino formal, escola, quanto o informal, tradições, ritos e costumes. Educação como prática cultural. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse tópico. A antropologia da educação entende que educar não é apenas transmitir conteúdos, mas também formar identidades, modos de pensar e agir de acordo com os contextos culturais. Diversidade cultural. Destaca que não existe um único modelo de educação. Cada sociedade tem suas próprias formas de socializar seus membros. Por exemplo, em comunidades indígenas, a aprendizagem muitas vezes ocorre por observação, participação e convivência, diferente do modelo escolar tradicional ocidental. Conceitos importantes: enculturação, processo pelo qual a criança aprende e internaliza a cultura do grupo em que vive. Socialização, formação de indivíduos para a vida em sociedade, com normas e valores compartilhados. Educação formal e informal. A antropologia da educação não se restringe à escola, mas observa como o conhecimento circula em diferentes ambientes sociais. A antropologia da educação nos ajuda a entender que educar é também um ato cultural, que varia conforme os contextos históricos e sociais, e que o processo de aprendizagem vai muito além dos muros da escola. Objetivos: compreender a diversidade cultural nas práticas educacionais, valorizar saberes populares indígenas, afro-brasileiros e de outras culturas, identificar como a escola pode reproduzir ou transformar desigualdades sociais, promover uma educação exclusiva e sensível às diferenças culturais. Agora eu vou falar um pouquinho da educação como prática cultural. Na antropologia da educação, a ideia de educação como prática cultural é central. Ela parte do princípio de que educar não é apenas transmitir conhecimentos escolares, mas também formar pessoas dentro de um modo de vida, com valores, crenças e práticas específicas de cada sociedade. Pontos principais. Educação não é neutra. Cada processo educativo carrega a cultura de quem ensina. Isso significa que ensinar matemática, história ou até mesmo boas maneiras envolve transmitir visões de mundo. Transmissão de valores e identidades. A educação ajuda a construir a identidade cultural dos indivíduos. A criança ou jovem aprende a ser dentro do grupo social a que pertence, reproduzindo práticas e também podendo transformá-las. Pluralidade de práticas educativas. Na escola ocidental, o ensino tende a ser sistematizado, disciplinado e com livros e com professores. Em comunidades indígenas ou tradicionais, a aprendizagem pode ocorrer pela observação, participação e oralidade. Em atividades cotidianas como caçar, cozinhar ou dançar. Em sociedades modernas urbanas, práticas educativas também acontecem em espaços como mídia, internet, igrejas, clubes, etc. Educação como enculturação, processo pelo qual a pessoa se apropria da cultura do seu grupo.
aprendendo como viver dentro dele. Isso envolve língua, comportamentos, normas e até modos de pensar. Educação como prática social. Educar não é só reproduzir o que já existe, mas também pode ser um espaço de resistência e transformação cultural. Exemplo, a pedagogia de Paulo Freire, que busca valorizar a cultura popular e transformar a realidade. Em resumo, na antropologia da educação, considerar a educação como prática cultural significa compreender que todo ato de ensinar e aprender está inserido em um contexto cultural específico, transmitindo não só conteúdos, mas também modos de ser, pensar e agir no mundo. O educar deve aprender a ler o mundo de cada aluno e sua experiência de linguagem e contexto cultural. Quer dizer, o educador tem que aprender a ler, o mundo e cada cultura de cada aluno. Continuando, sobre antropologia, que a antropologia é a ciência que estuda o ser humano e suas culturas, costume, crença, forma de viver. E quando a gente une isso à educação, estamos falando de como a cultura influencia o ensino e a aprendizagem, e também de como a escola constrói e transforma culturas. Durante esta aula, nós vamos entender que educar não é apenas transmitir conhecimento, mas também formar seres humanos dentro de um contexto social e cultural. A antropologia da educação é o ramo da antropologia que estuda o ser humano nos processos de ensino e aprendizagem, levando em conta contexto social, histórico e cultural. Ela tenta responder perguntas como as pessoas aprendem em diferentes culturas, saber, como é que as pessoas aprendem diferentes culturas, Que papel a cultura tem na forma como ensinamos? Como a escola pode valorizar diversidade cultural? Por exemplo, o modo como uma criança aprende em uma aldeia indígena é diferente do modo como ela aprende numa escola urbana. Quer dizer que a criança que aprende numa aldeia indígena é diferente da que aprende na escola urbana, Mas esses dois casos, a educação, porque a transmissão de saberes e valores culturais. A antropologia nos ensina que não existe apenas um modelo de educar. Quer dizer que a antropologia nos ensina que não há só um modelo de educar. Tem mais modelos de educar, não tem só uma forma. Existem muitas formas de ensinar e aprender, de todos têm o seu valor. Quer dizer que não só tem uma forma, tem mais forma e cada um tem o seu valor, de aprender. Agora eu vou falar sobre cultura. Vamos lá. Sobre um dos conceitos centrais da antropologia, a cultura. Cultura é tudo aquilo que o ser humano cria. Quer dizer que cultura é tudo aquilo que o ser humano cria, A linguagem, as tradições, as crenças, os valores, as formas de vestir, de ser, de se expressar, de pensar e de viver. Cada uma traz, cria
a sua cultura, né? Ó, cada grupo tem sua própria cultura. E isso que torna o mundo tão diverso. Na educação, isso significa que cada aluno traz consigo uma bagagem cultural única e feita de história, experiências e modos de ver o mundo. Quer dizer que cada criança traz sua bagagem. E o papel do professor é reconhecer, respeitar, valorizar essas diferenças. Quer dizer que cada criança já vem com sua bagagem, cada um tem uma bagagem diferente do outro. Aí cabe o quê? O professor reconhecer essa bagagem de cada aluno, né? Quando a escola escolhe a cultura do aluno, o aprendizado se torna mais real e mais humano e mais significativo. Quer dizer, quando a escola escolhe, né, a cultura de cada um, o aprendizado fica mais humano, né, mais significativo. Ensinar é também aprender com o aluno. Quer dizer que você ensinando, você está aprendendo com o outro, né? Agora eu vou falar sobre identidade e diferença. São dois conceitos muito importantes na antropologia da educação. São identidades e diferença. A identidade é aquilo que nos torna quem somos e construídas nas relações com a família e com a comunidade e com a escola. Já a diferença é o que nos distingue. Quer dizer que a identidade é aquilo que nos torna quem somos, né? E o que a gente constrói. Já a diferença é o que nós distingue como a nossa cor, né? Nossa religião, nosso gênero, nossa classe social, nosso sotaque, o modo de pensar. Nas perspectiva antropologia, as diferenças não são um problema que deve ser valorizadas e respeitadas. Quando o professor reconhece a diferença entre ajudar a construir uma escola mais justa e inclusiva, cada aluno é um universo cultural. Quer dizer, que cada aluno tem a sua cultura, que nem eu expliquei lá atrás, que cada um traz sua bagagem. O professor é quem cria pontes entre esses universos. Agora eu vou falar sobre etnocentrismo e diversidade. Agora vamos falar sobre etnocentrismo e diversidade cultural. Etnocentrismo é quando uma pessoa acredita que sua cultura é superior à cultura do outro. Isso pode acontecer na escola quando rimos do jeito de fala de um aluno ou quando desvalorizamos seu costume. Quer dizer que quando você ri do sotaque que da outra pessoa está falando, você está desvalorizando aquele costume daquela pessoa, daquele lugar, né? Esse comportamento gera exclusão e preconceito. A diversidade cultural, por outro lado, e o reconhecimento e o respeito. As diferenças, forma de viver e aprender. Na sala de aula existem significados,
compreender que não existe um único jeito certo de ser e de pensar, ou de aprender. O papel do educando é promover o diálogo e o respeito, quando a diversidade e acolhida, o ambiente escolar se torna mais rico e humano e solidário. O papel da escola e do professor. A escola é muito mais do que um lugar de ensinar conteúdos. Ela é um espaço de troca. Quer dizer que a escola é mais do que um espaço de só passar conteúdo, né? Ela é um espaço de troca de culturas, né? Onde o aluno e o professor convivem e aprendem junto. Quer dizer que é onde é que o aluno aprende junto com o professor. O professor é um mediador cultural. Alguém que ajuda o aluno a ligar o que ele já sabe ao novo conhecimento que está sendo aprendido. Por isso, educar também um auto social. Quando o professor valoriza a cultura do aluno, ele transforma o processo educativo em algo de libertador. O educar transforma o mundo, começando pelo respeito à cultura de cada um. Agora vamos conhecer alguns autores importantes para compreender a antropologia da educação. Nós vamos conhecer alguns autores, né? O Clifford dizia que a cultura é um sistema de significado, compreender o ser humano e compreender o sentido que ele dá às suas ações, né? O Pierre fala, né? Mostrar como a escola muitas vezes reproduz desigualdade social quando valoriza apenas os saberes da classe dominantes, né? Ele fala sobre, ele mostra que a escola muitas vezes ela reproduz desigualdade social. O Pierre fala sobre isso. Agora eu vou falar um pouco da Margarete, que ela fala que ensinar, né, diferentes culturas, ensina suas crianças e jovens. Ela provou que a educação é universal, mas que cada sociedade educa a sua maneira. Quer dizer que cada sociedade tem sua maneira de educar, né? Cada um tem um jeito único de educar. Paulo Freire, ele defendia, né, uma educação libertadora, baseada as diferenças e formas de viver e aprender. Na sala de aula, isso significa compreender que não existe um único jeito de ser e de pensar ou de aprender. O papel do educando é promover o diálogo e o respeito. Quando a diversidade é acolhida, o ambiente escolar se torna mais rico e humano e solidário. O papel da escola e do professor, né? A escola é muito mais do que um lugar de ensinar conteúdos, que nem eu já falei. Ela é um espaço de troca, né? De cultura, onde os alunos e os professores convivem e aprendem juntos. O diálogo, né, na cultura popular e no respeito ao saber do aluno. Todos esses autores nos ensinam que educar é compreender o outro, de seu contexto cultural.
A antropologia da educação nos mostra que a escola é um espaço de convivência, cultura, onde se aprende não apenas conteúdos, mas também valoriza empatia e respeito. Elas nos ensinam que não existe uma única forma de ensinar, que não só tem uma forma de ensinar, né, que nem eu já falei, ou de aprender, porque cada cultura constrói o seu próprio caminho. Vamos continuar, né, sobre a aula de antropologia da educação, né? Só para relembrar. Antropologia é a ciência que estuda o ser humano e suas culturas, costume, crença, forma de viver. Enquanto a gente une isso, a educação, estamos falando de como a cultura influencia no ensino, né? E aprendizagem. E também como a escola constrói e transforma culturas. Durante esta aula, nós vamos entender o educar, não apenas como transmitir conhecimento, mas também a forma que os seres humanos, dentro de um contexto social e cultural. A antropologia da educação é um ramo da antropologia que estuda o ser humano nos processos de ensino e aprendizagem, levando em conta o contexto social, né? Social, histórico e cultural. Ela tenta responder perguntas, né? Quando você compreende o contexto social, histórico, aí você entende que ela tenta responder perguntas, né? Com perguntas como as pessoas aprendem em diferentes culturas, que papel a cultura tem na forma como ensinamos, como a escola pode valorizar diversas culturas. Aí, por exemplo, o modo como as crianças aprendem em uma aldeia indígena é diferente do modo que ela aprende numa escola urbana. Mas nos dois casos, a educação, né? Porque há transmissão de saberes, de valores. Quer dizer aqui que a forma que a criança da aldeia indígena tem diferença entre a criança indígena para a criança que estuda na escola urbana, né? A antropologia nos ensina que não existe apenas um modo de educar. A antropologia nos ensina que não só tem um modo de educar, né? Existem muitas formas de ensinar e aprender, e de todos têm o seu valor. Quer dizer que a antropologia vem nos ensinar que não é apenas um modelo de ensinar, tem outros modelos de nós desensinar e também de aprender, né? Agora vamos falar sobre um conceito cultural e central da antropologia, que é a cultura. Cultura é tudo aquilo que o ser humano cria. Quer dizer que cultura é tudo aquilo que o ser humano cria. A linguagem, as tradições, as crenças, os valores, as formas de se vestir, de se expressar, de pensar e de viver. Cada grupo humano tem sua própria cultura e isso torna o mundo tão diverso.
Quer dizer que cada grupo tem sua própria cultura. Com isso que torna o mundo, né, diverso. Na educação, isso significa que cada aluno traz consigo uma bagagem cultural única e feita de histórias, experiências, modo de viver o mundo, modo dele ver o mundo, como é o mundo, né? E o papel do professor é reconhecer, respeitar, valorizar essas bagagens diferentes, né? Porque cada aluno tem a sua bagagem, tem a sua cultura diferente, tem um modo de se vestir diferente. E cabe o educando respeitar e conhecer cada um, né? Quando a escola acolhe a cultura do aluno, o aprendizado se torna mais real, mais humano, mais significativo, né? Quando o professor respeita isso. Ensinar também é aprender com o outro, né? Quer dizer que você ensinando, você está aprendendo com o outro. Agora eu vou falar sobre identidade e diferença. São dois conceitos muito importantes na antropologia da educação. Identidade e diferença. Agora eu vou falar sobre identidade. Identidade é aquilo que nos torna quem somos e construímos na relação com a família, com a comunidade e com a escola. Já a diferença é o que nos distingue: cor da pele, religião, gênero, a nossa classe social, o sotaque, quando a gente fala, e o nosso modo de pensar, né? Essa aqui é a diferença. Já a identidade é aquilo que nós construímos, né? É diferente da diferença. Na perspectiva antropológica, as diferenças não são um problema que deve ser valorizada e respeitadas. Quando o professor reconhece a diferença entre ajudar a construir uma escola mais justa e inclusiva, cada aluno é um universo cultural. O professor é quem cria pontes entre esses universos. Agora eu vou falar sobre etnocentrismo e diversidade. Etnocentrismo é quando uma pessoa acredita que sua cultura é superior à cultura do outro. Isso pode acontecer na escola quando rimos do jeito de fala de um aluno ou quando desvalorizamos seu costume. Quer dizer que quando a gente ri do modo que aquela pessoa fala, né? Do jeito dele falar. Esse comportamento gera exclusão e preconceito. A diversidade cultural, por outro lado, é o reconhecimento e o respeito. Né? As diferenças, formas de viver e aprender na sala de aula. Isso significa compreender que não existe um único jeito certo de ser, de pensar ou de aprender. O papel do educando é promover o diálogo e o respeito. Quando a diversidade
é acolhida, o ambiente escolar se torna mais rico, humano e solidário. O papel da escola e do professor, né, é muito mais do que um lugar de ensinar conteúdos. Ela é um espaço de trocas. Quer dizer que a escola não só é um espaço de passar conteúdo, é um espaço de troca entre o professor e o aluno, né? Culturas onde alunos e professores convivem e aprendem juntos. O professor é um mediador cultural, alguém que ajuda o aluno a ligar o que ele já sabe ao novo conhecimento que está sendo apresentado. Por isso, educar também é um ato social e político. Quando o professor valoriza a cultura do aluno, ele transforma o processo educativo em algo libertador. Educar é transformar o mundo, começando pelo respeito à cultura de cada um. Agora vamos conhecer alguns autores importantes para compreender a antropologia da educação. Nós vamos conhecer, né, uns dos autores importantes na antropologia. Clifford, que eu não sei chamar o nome dele, dizia que a cultura é um sistema de significado. Compreender o ser humano e compreender o sentido que ele dá às suas ações. Ele fala, né, o Clifford, que a gente tem que compreender as culturas, né, do ser humano e também compreender o sentido das suas ações. O Pierre também, ele fala como a escola muitas vezes reproduz desigualdade social, quando valoriza apenas os saberes da classe dominante, né? O Pierre fala sobre a desigualdade. Já a Margaret, ela fala sobre as diferenças culturais. Ensinar suas crianças e jovens, ela provou que a educação é universal, mas que cada sociedade educa à sua maneira. Quer dizer que cada sociedade educa à sua maneira, tem o seu jeito de educar, né? Já Paulo Freire, ele defendeu, né, uma educação libertadora. Ele defendia uma educação libertadora, né? As diferenças diálogo na cultura popular e no respeito e saber do aluno. Todos esses autores nos ensinam que educar e compreender o outro no seu contexto cultural. Antropologia da educação nos mostra que a escola é um espaço de convivência cultural, onde se aprende não apenas conteúdo, mas também valores de empatia e respeito. Elas nos ensinam que não existe uma única forma de ensinar ou de aprender, porque cada cultura constrói o seu próprio caminho. O papel do educar é ser um mediador de cultura, alguém que promove diálogo, inclusão, a valorização das diferenças. Como dizia Paulo Freire, ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizando-os pelo mundo. Essa é a essência da antropologia, da educação. Reconhecer o outro, aprender com o outro e crescer juntos. Pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham
entendido um pouco sobre a antropologia da educação. Tchau, pessoal. Obrigada.